Bom, gente, a gente vai começar o nosso primeiro painel aqui, com a presença aqui do Wilson, da Vivio e do Kilton, hoje da Mil. E são pessoas que a gente tem uma proximidade muito boa, que a gente conseguiu ao longo do tempo construir relações de confiança e de mútuo aprendizado. E poderia discorrer aqui um tempão apresentando eles e a experiência, mas vou deixar para que eles falem, aí cada um vai fazer uma fala inicial para poder se apresentar e já tratar um pouquinho desse tema, né? Exemplos de automação, exemplos de uso de dados e tecnologia no ganho de eficiência, melhor no desenvolvimento das suas operações. A ideia foi trazer aqui um fornecedor ou um operador logístico, né? E também um prestador de saúde de alta escala, que trabalha com desafios com muitos zeros nas contas, e para que a gente possa ver como a tecnologia ela realmente pode transformar qualquer nível de escala. Esse é um dos grandes benefícios dela. Então, Wilson, vamos começar por você. Seja bem-vindo e está contigo aí. Valeu. Bom dia, gente. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Rafa, obrigado pelo convite. Time Bionex, obrigado pelo convite. Kilton, prazer dividir palco contigo. Vocês viram que a tecnologia começa na foto, que é muito melhorada, né? Então, lamento decepção, mas a gente melhora na foto. E já é o primeiro insight que a gente tem. Tudo pode melhorar, né, Rafa? O que eu acho bacana, a gente tem pouco tempo, mas eu acho muito bacana trazer para vocês alguns cases reais. Acho que não adianta falar de grandes teorias se nós não trouxermos para vocês casos que podem ser utilizados amanhã. Eu acho que vocês têm... A provocação é que a gente saia daqui hoje sabendo mais ou menos o que está sendo feito e o que pode ser feito amanhã. Então, antes de começar a falar dos cases, eu acho legal vocês conhecerem um pouco a Vivio. Eu tenho meu merchandising aqui de 1 minuto. Quem é esse monstro criado de 25 empresas compradas nos últimos 6 anos, chamado Vivio? Então, hoje nós temos 4 verticais que nós agrupamos para ficar um pouco mais fácil de compreender. E eu brinco que a gente muda de camiseta dependendo da reunião. Eu hoje sou vice-presidente da distribuição e serviços, então eu cuido de 3 dessas verticais, com exceção de retail, que é venda de cremer para farmácia, ponto de venda. Cremer vocês conhecem, material de consumo, né? Todo mundo conhece. Sempre brinco que a minha mãe fala que eu trabalho na empresa que é dona da Cremer, que é mais fácil explicar. Então, a Cremer acaba sendo uma referência. Então, o retail, especificamente, não é meu. As outras 3 verticais agora estão comigo. A primeira delas aqui atende hospitais, clínicas e operadoras, e nós utilizamos o nome Mafra. A Mafra atendendo com medicamentos, materiais, nutrição e mercado público. O que é a Mafra? A Mafra é a soma da antiga Mafra, mais a Expressa, mais a Profarma Specialty e algumas outras empresas compradas. A segunda vertical é de laboratórios e vacinas, é a nossa tese Prevena, que foi uma consolidação de empresas que atendem o mercado de labs analítico. É um belo projeto chamado Prevena, e a Tecnocode, que é líder de mercado de vacinas, a empresa mais antiga de vacinas que a gente tem no Brasil. Na direita, tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui, que é a área de serviços que nós criamos nos últimos anos, exatamente com a tese que vai estar num próximo slide, que é sair do perfil de distribuidora e passar para um perfil de poder oferecer um pouquinho mais para todos vocês. O que vai interessar aqui no meio dessa última vertical? Basicamente, as manipuladoras. Então, hoje nós somos a maior empresa da América Latina de manipulação de soluções estéreis. Então, falamos de quimioterapia com a ProInfusion, falamos de diálise com a Life, Nutrifica, FAMAP. Nós compramos 5 manipuladoras que hoje são líderes na América Latina. E, para ter uma ideia, em oncologia, a gente é líder também nacional de manipulação, com mais de 1.600 bolsas dia. Esse projeto muito bacana, tentando, de alguma forma, também mudar um pouco esse mercado. O Kilton sabe o quanto eu falo disso. Acho que a gente tem que mudar um pouquinho os conceitos e preconceitos. Aqui, rapidamente, então, para entender um pouquinho quem é
a Vivio, e vocês entendem que sempre a Mafra vai ser a coluna vertebral, porque é o grande volume aqui, nós falamos de cerca de 13 a 14 bilhões de faturamento por ano, e os números são públicos. Aqui na Mafra a gente tem cerca de 60% disso, 60% a 70% disso. O restante vai flutuando em volta desse ecossistema, palavra que eu não gosto muito, mas que é mais fácil explicar. Então, aqui é o que eu falei, a gente tenta sair do conceito de distribuidor e ir para um conceito de parceiro de serviços e soluções. Realmente, a gente tenta navegar atendendo os mais diversos players, então, com hospitais, clínicas, a própria indústria, a farmácia, o varejo, laboratórios, governo, operadoras e pacientes. Nós conseguimos atender 360 graus desse mercado. O famoso conceito de one-stop shop, você consegue sentar na mesa e resolver o teu problema, tanto como cliente quanto como indústria. Você resolve o teu problema sentado à mesa. A gente consegue trazer todas as soluções, tentando trazer da forma mais integrada possível, fugindo do buy and sell, fugindo da comoditização, fugindo simplesmente preço e tentando trazer um pouco o conceito de serviço. São notícias que eu nem precisava trazer aqui, gente. Aqui é um pouco de percepção. Tem muita gente que eu conheço aqui há 20 anos, trabalhou comigo muito tempo, e eu digo que a gente era feliz e sabia. A gente realmente era feliz e sabia. Mudou muito. O mercado mudou muito. O mercado hoje é completamente diferente do que era. O mercado de saúde hoje buscando uma sustentabilidade. O sufoco está aqui, para toda a cadeia, para todo o elo. E, por outro lado, acaba surgindo oportunidade para nós fazermos algo diferente. Então, hoje, simplesmente fazer o feijão com arroz que nós fazíamos 10 anos atrás, eu lembro bem quando começou o Bionex, eu estava numa empresa concorrente, onde eu trabalhei por 10 anos. Naquele momento, a gente já tentava entender qual era o conceito. Né? Pô, mas será que é um concorrente? Será que... E hoje a gente entende claramente que é um facilitador para a gente trazer essas soluções para o cliente final. Então, aqui é um pouco de notícias que mostram o quão balançado está o nosso mercado e o quanto nós realmente precisamos agregar conteúdo, qualidade, serviço e soluções um pouco diferentes. Eu trouxe para vocês 2 cases específicos para falar de tecnologia, como eu falei, que são cases que estão funcionando e que amanhã a gente pode dizer que já está percebendo. Os 2 cases com Bionex, e que realmente nos deixam muito motivados, porque os resultados têm sido muito interessantes. Nós hoje atuamos com 2 dos pontos que o Rafa colocou aqui. Um deles é o robô de cotações resposta automática, e o outro que eu vou apresentar depois é o BioTracker, que é um projeto que eu sou um grande fã também, um grande entusiasta, e cada vez mais a gente está ampliando. O robô de cotações, eu sempre digo que nós temos um ganha-ganha. É um ganha da porta para dentro e um ganha da porta para fora. Por quê? Eu consigo aqui fugir simplesmente da interação manual na cotação do Bionex. Então, hoje nós temos cerca de 400 pessoas no nosso call center fazendo cotação, só que elas atendem o ativo, o receptivo, cotação por WhatsApp, e tem um mundo enorme de Bionexo que nem sempre eu consigo ter a maior inteligência e a maior assertividade. Nós cada vez mais estamos qualificando o nosso robô de resposta automática, então nós temos aqui uma relação importante de moléculas que a gente inclui nesse robô. Então, nós temos automaticamente, sem a inserção do ser humano, nós temos automaticamente cotações sendo feitas. Aqui a gente consegue ver a evolução impressionante da nossa participação. Então, o crescimento é absurdo. A partir do momento que nós focamos, nós criamos um time especificamente, que nós chamamos de torre, nós criamos um time especificamente para a gestão do robô de resposta automática Bionex. O número de respostas automaticamente reage de maneira impressionante. Qual é a grande interação aqui? O famoso pricing. Aí eu preciso ter o pricing bem feito para fazer a conversão do que eu estou participando. No pricing, que é o próximo passo, e a gente pode falar um pouquinho mais se der tempo, aí a gente começa a trazer a cereja do bolo da inteligência artificial. Que aí vai começar realmente a traduzir o que eu tenho
de comportamento, o entendimento do comportamento de mercado, concorrência, o meu histórico de efetividade ou não, vou precificar da melhor maneira e vou conseguir trazer para o mesmo nível de crescimento a conversão. Então, hoje, a minha participação explodiu e a minha conversão ainda precisa melhorar. Aqui, um exemplo claro do que eu posso oferecer de melhor para o nosso cliente, porque eu consigo ser mais competitivo, eu consigo trazer a solução realmente do melhor preço, eu posso sugerir para o cliente a melhor molécula, posso sugerir a melhor marca, a gente consegue aqui trazer uma inteligência ao processo que ajuda demais na sustentabilidade da cadeia como um todo. Esse projeto aqui, que eu digo que é o meu xodó, e tudo isso está funcionando, isso aqui nós começamos como um piloto numa clínica que fatura cerca de 350 milhões por ano. Tá? Ou seja, é um piloto que começa numa clínica grande, 350 milhões de reais por ano. Nós temos, hoje, a gestão total do estoque do cliente, nós temos consignado 100% dos itens que ele consome, e aí falamos, aí a vantagem do nosso portfólio expandido do ecossistema, falamos de medicamentos alto custo, medicamentos não alto custo e materiais, e nós conseguimos fazer a gestão online por RFID de todo o processo de utilização de medicamentos e de reposição. Eu estou automaticamente desafogando o nosso cliente do seu estoque, melhorando muito o seu fluxo de caixa, e trazendo para vocês uma tradução muito clara do quanto a tecnologia vem a favor da cadeia de saúde como um todo. Aqui não é tese, aqui é prática. Automaticamente o cliente resolve a sua vida, porque nós vimos as notícias ali, o cliente, né, Kilton, está também até aqui, está recebendo mais tarde da fonte pagadora, está tendo que fazer malabarismo de cima a embaixo, e aqui no meio a gente consegue, de alguma forma, financiar essa cadeia. Aqui reduz o número de pessoas que fazem a gestão de estoque do cliente, a farmácia fica focada efetivamente na parte farmacêutica, e toda a gestão operacional, tanto no local do estoque quanto de reposição, é por nossa conta. Nós já temos 5 clientes implantados, o crescimento de venda com esses clientes, obviamente, o meu foco é lock-in, eu estou investindo, o custo é todo nosso, então o meu foco é lock-in, meu foco é sair simplesmente da cotação do dia a dia, conseguir criar uma relação de médio e longo prazo, mas automaticamente eu preciso devolver algo para o meu cliente. O que eu estou devolvendo? Um alívio imediato no seu fluxo de caixa. Essa ferramenta aqui, a gente está evoluindo muito juntos. Eu acho que o time Bionexo, que o time Vivio está aprendendo muito. Eu estive nesse cliente semana passada e nós fomos recebidos como reis. Ou seja, estão profundamente felizes e reforçam quanto hoje é importante para a sobrevivência da clínica esse projeto. Então, aqui é cabeça aberta para entender os movimentos que eu posso fazer, fugindo simplesmente do buy and sell da cotação. Essa é mais uma ferramenta. Então, eu tentei, o meu tempo acabou, eu fui pontual, tentei trazer aqui rapidamente alguns pontos importantes, como highlights, e estou à disposição para evoluir esses pontos daqui para frente com vocês. Obrigado, gente. Maravilha, Wilson. Obrigado aí pela explanação. Acho que na sequência a gente pode pegar um ou outro e desenvolver um pouco mais. Vamos ouvir aqui um pouquinho o Kilton, se pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua experiência e ter um tempo aí para discorrer um pouco sobre o tema. Está em casa. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro agradecer Rafael, time Bionexo, pelo convite e um prazer aqui estar com vocês. Bom, eu não trouxe a apresentação e vou pegar a inteligência artificial lá da foto do Wilson para colocar na minha, né, para melhorar um pouco. Bom, não trouxe a apresentação porque estou numa transição agora de empresa, faz 2 semanas que eu comecei na Mil, anteriormente eu estava no Apvida e passei pela Redditor também, e o que a gente pode perceber é o seguinte, cada um tem o teu mindset, a tua diretriz, mas alguns cases aqui usando
inteligência artificial ou automação ou alguma coisa que melhore a eficiência nos hospitais, começa no check-in do próprio paciente. Então, numa experiência que eu tive anteriormente, o check-in ele já vem com reconhecimento facial e já desenvolvendo já naquele reconhecimento facial, na hora que ele chega no autoatendimento, já pegando sinais vitais. Ou seja, dali ele não precisa mais da etapa da enfermagem para poder fazer triagem. Isso faz com que esse tempo de atendimento dentro do consultório ele seja mais ágil. Então, isso faz com que você pegue em até 15 minutos o paciente tem que estar no consultório do médico. Isso ajuda muito no atendimento e também quando ele tem ali na triagem, que ele realmente, através dos sinais vitais, ele já tem algo que realmente precisa de um atendimento, ou seja, tem características da linha vermelha, ele já é automaticamente já enviado para um especialista. Então, de vez em passar no clínico, já vai para o especialista. E uma coisa que muito pega, e quando o Rafael mostrou ali, que é o ciclo da receita, e pegando aqui os cases da Mafra, é uma coisa importante, porque hoje o básico a gente não está fazendo, né? Todos nós. Então, quando a gente está falando de ciclo de receita dentro do hospital, começa pela boa compra, né? E quando a gente faz essa jornada, ela é muito manual. E a gente enxerga aqui já ferramentas para você fazer essa automação. Por que isso é importante? Porque o ciclo da receita hoje ele é extenso. E quanto mais dentro do conceito ali de ter nas suas etapas um controle, você consegue receber mais rápido. E isso hoje é primordial porque todas as operadoras, provedores e fornecedores estão estrangulados porque isso está aumentando cada vez mais. E, para isso, você tem um bom planejamento. Hoje, já usando redes neurais dentro do planejamento, para que você possa ter um sistema mais otimizado, principalmente quando a gente está falando de estoques. Na cadeia, hoje, supply e não chain, nós não usamos hoje as melhores oportunidades que nós temos dentro do ecossistema. Quando nós estamos falando aí de um fornecedor que consegue reduzir, né, o fluxo de caixa dentro de um hospital, para que a gente comece cada um olhando de uma forma isoladamente e esse ecossistema ele nunca está integrado. Então, a integração, seja ela ferramenta, fornecedor e provedor, ela é essencial. Quando você coloca redes neurais dentro do planejamento, hoje a gente já começa a falar o seguinte: qual é o caixa que o supply tem para gastar naquele mês? É de trás para frente. Então, eu preseto o caixa, o dinheiro que eu tenho disponível, e eu começo a fazer o planejamento, levando em consideração ruptura, para não ter. Ou seja, eu passo o mês, na média, com o menor nível de estoque possível. E isso já é tecnologia disponível e muitas vezes a gente não utiliza. Por que não utiliza? Porque realmente a gente está num ambiente onde a rotina acaba comendo o nosso tempo e isso acaba não dando espaço para a melhoria do processo, principalmente automação e utilização de toda essa inteligência. Um outro case que nós fizemos, e aí é voltado muito na assistência, é exatamente na empresa que eu trabalhei, nós estávamos tratando dados de 3 trilhões de dados. Então, isso é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque a gente já começa a falar não de doença, e sim de saúde. A prevenção, hoje, ela é muito pouco falada dentro dos hospitais, dentro de todo esse ecossistema. Isso faz com que você comece a entender qual que é o perfil por região. Quando você tem uma capilaridade muito grande dentro do Brasil, você começa a entender as normalidades por região. E ali, cada uma, você tem ali agora o que realmente predomina naquela região com relação a doenças e até hábitos, para você poder chamar, porque eu trabalhei numa operadora de saúde verticalizada, e isso faz com que você comece a fazer programas de prevenção. Isso ajuda muito também. E tudo nisso você tem algoritmos. Esses algoritmos, junto com os cientistas de dados que nós temos, faz com que você traga
um trabalho muito mais focado em saúde do que doença. E nisso é onde que hoje todos nós estamos passando aí, o pessoal mostrou aqui, né, o quanto a saúde está deficitária. Então, tratar o paciente naquilo que ele contratualizou com a operadora é fundamental. Então, quando a gente começa a entender e tratar dados, porque a inteligência artificial não adianta pegar o dado e jogar. Você tem que tratar o dado antes de trabalhar os algoritmos, porque senão é muito complicado, porque aquilo que realmente está lá não significa que é o real, né? Você tem que fazer essa normalização para que você possa obter daquilo ali informações e dessas informações você jogar dentro das rotinas para poder melhorar. Um exemplo é quando a gente está falando de tratar laudos de ressonância magnética. Então, quando você tem os algoritmos dentro da ressonância magnética, praticamente hoje com uma acertabilidade aí de 95% a 97%, que você já vem o laudo, já o pré-laudo, e ali simplesmente só tem a retificação do médico, ou seja, a velocidade e a garantia que aquilo ali não vai ter erros no diagnóstico é muito grande. Tive uma oportunidade também de trabalhar numa empresa de medicina diagnóstica, né, o DASA, e ali era uma coisa interessantíssima. 85% dos exames feitos, todos dão negativo. Então, quando você olha no provedor, o médico pede, e você vai lá e aquilo ali, 85% dá negativo. Significa que tem alguma coisa errada no pedido do médico, ou seja, isso tem algo que possa aí a tecnologia ajudar o médico na hora desse pedido. Então, o que você tem também dentro desse sistema todo, desse tracking aí, é o prontuário eletrônico do paciente. Se você está com ele integrado, entendeu, em todos esses exames que você pega, seja ele de imagem, análises clínicas, para que dê ao médico ali no front dele, ali no computador dele, para poder ele tomar ação e fazer um melhor diagnóstico, é fundamental. Obviamente que são trilhões de informações que vai passando. Então, trocou o plantão, você foi de manhã, num dia, passou por um médico A, no outro dia não é aquele médico, vai começar de novo? Não. Está ali exatamente o que foi feito no dia anterior para ele não repetir. Isso é custo da cadeia. Isso aí é onde que tem as ineficiências dentro de todo o sistema hoje que a gente chama aí de saúde. Então, o que a gente enxerga é a tecnologia, ela está para ajudar, sem dúvida alguma. Porém, tem coisas que são premissas para você usar a tecnologia. Nós temos muitos equipamentos, todo mundo aqui tem inteligência artificial em seus hospitais. Não tem um que não tenha. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não enxerga, porque tem os equipamentos que já tem a tecnologia embarcada. Então, você utiliza a inteligência artificial daquilo sem saber. Mas é por isso que a gente fala assim, olha, esse equipamento agora, eu estava ontem numa palestra onde que nós temos já ressonância de 10 Tesla na Inglaterra. Isso, praticamente, nós vamos descobrir a mineralização do fundo de um neurônio, porque é muita coisa, é muita potência. Então, isso tudo vem ajudar. Obviamente que, quando a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, é muito caro. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que tem premissas para você passar de um passo para o outro, porque, senão, a gente está utilizando, no final, inteligência artificial, sendo que o básico a gente não está fazendo. E todo mundo que trabalha na área de supply começa e tem a obrigação de entender ciclo de receita. Não só de compra, mas tem que entender lá desde a autorização. Essa eu acho que é a mudança fundamental para que a gente vá buscar e entender a dor de cada um de nós para trazer essas tecnologias e ajudar todos de uma única vez. Então, quando a gente começa a falar de um supply chain mais moderno, é isso que a gente está falando. É não mais só no transacional, no preço, mas no custo. Isso é importante conhecer o processo do teu principal cliente interno, que é o front. E isso, quando faz, nós temos
com certeza, condições de ofertar a todos eles uma tecnologia, coisas que aqui dá para poder até buscar. Bom, meu tempo acho que esgotou. Quero agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Legal, obrigado. Eu acho que a gente tocou em pontos muito importantes e, para mim, fica claro o quanto que o Kilton deixou bem explícito, né? Que para fazer uma boa gestão de supply é preciso conhecer o ciclo da receita, né? E eu lembro que o conceito de comprar bem ele evolui ao longo do tempo, né? Comprar bem antes era ter 3 cotações, né, e pegar o melhor preço. O máximo de comprar bem era isso, né? Hoje é muito mais além, né? Como o exemplo que o Wilson deu de liberar, simplesmente liberar a clínica de ter o próprio estoque, né? E depois que ela liberou do próprio estoque, como é que ela vai ter estoque de novo, né? Isso é stickiness assim na veia, realmente voltar a mobilizar dinheiro para isso. E a gente vê que dentro disso tem muita tecnologia embarcada. Eu quero só dar um exemplo adicional a respeito da automação de resposta, né? Porque a gente se preocupa muito, viu? Então, peço desculpas aqui, mas é um pouco do nosso perfil. A gente não quer só que a Vivio se dê bem na vida, sabe? Assim, a gente trabalha para que todos os fornecedores tenham oportunidades de se desenvolver no ecossistema. Isso vale também para os hospitais também, né? Então, não é todo mundo que tem condição de ter um squad específico dedicado a criar suas automações. Então, a gente trabalha tanto para baratear o seu squad, quanto para poder dar esse superpoder para mais gente. E aí não tem outro jeito de fazer, é inteligência artificial mesmo, né? Só que a inteligência artificial generativa, que é o que a gente viu no chat GPT, que foi tanto falado nesse período, ela fez meio que uma sombra, de certa forma, na inteligência artificial intra-equipamento, intra-produto, intra-algoritmo, que é a inteligência artificial de algoritmo, que é o que hoje a gente tem mais na prática para trabalhar mesmo e já vê reflexos como esses, né? Então, dentro disso, pegando um pouquinho desses pontos que vocês falaram, quando a gente olha para frente, assim, a gente viu modelos práticos aqui de transformação e como é que isso toma conta? Como é que a gente faz para isso realmente chegar a mais gente, a mais lugares, a extensão maiores, né? Acho que essa é uma pergunta que puder começar aqui. O Kilton me ajudou a responder essa questão com alguns pontos dele. Qual é o grande desafio que nós temos hoje? Então, vocês veem que, e obviamente, quando a gente automatiza a resposta, a gente está disponibilizando para o nosso cliente a melhor alternativa possível. O cliente vai acabar pagando menos, por exemplo, né? Mas esse desafio de simplesmente cotar é o menor que nós temos, concordo. O nosso grande desafio hoje, em termos de tecnologia, olhando para frente, é conseguir chegar além da porta do hospital. Tá? Então, hoje, todas essas soluções que eu falei, nós chegamos até a porta do hospital. Eu disponibilizo o produto no almoxerifado do hospital. Grande desafio aqui, serviço intra-hospitalar. Se nós conseguirmos trazer a tecnologia até o beira-leito, é o paraíso. Exemplo, já estamos com um projeto funcionando de unitarização. Hoje nós disponibilizamos para o nosso cliente o serviço de unitarização. Então imagina eu conseguir trazer a inteligência do comportamento da farmácia, disponibilizar o produto já unitarizado, o quanto eu consigo trazer eficiência para essa farmácia. Então, o serviço de manipulação é o primeiro que nós trouxemos para dentro do hospital. Agora, o serviço de unitarização, com toda a tecnologia e a inteligência envolvida, que eu chego até a porta, vai desafogar demais essa jornada até o paciente. Então, na minha opinião, o distribuidor não pode mais se colocar realmente como o responsável para fazer chegar o produto da melhor maneira até a porta. Ele vai ter que começar a assumir a responsabilidade também da gestão inteligente dentro do hospital, até o beira-leito. E esse comportamento ele vai capturar, inclusive,
comportamentos de prescrição, comportamentos farmacêuticos, sempre capturando possibilidades e oportunidades para otimizar o processo que está sendo feito. É quase um trabalho consultivo, nunca envolvendo a parte médica, de jeito nenhum, mas um trabalho consultivo em termos de processo e inteligência intra-hospitalar. Esse é o grande desafio e provoco vocês também nesse sentido, e as nossas provocações são boas, que a gente constrói juntos. Então, eu acho que fica aqui um desafio para a gente pensar como é que vai atuar da porta para dentro e não mais somente até a porta. Bom, muito legal, mas eu atuo até no beira-leito. E o médico está envolvido em tudo isso aí, porque eu também sou responsável por todas as farmácias hospitalares dentro da minha instituição. Então, a compra ela começa da necessidade até a entrega ao paciente. Então, toda essa jornada ela já está integrada. Então, hoje, o profissional de supply, que tem a visão integrada, ele ajuda muito. E o médico está, sim, junto conosco na tomada de decisão. E quando a gente está falando, por exemplo, de farmácia, tem muita farmácia clínica, que aí fica ali a pessoa olhando exatamente o que foi prescrito para olhar e validar e mandar para o médico. Acabou isso, pessoal. Hoje você pode fazer isso de uma forma centralizada, com inteligência artificial. Então, essa sustentabilidade toda é o que está hoje dentro de tudo isso aí. Então, o médico hoje ele não toma decisão se não estiver do nosso lado. É um time, não tem concorrência. E a gente está tomando as melhores decisões. Tanto na hora de definir uma tecnologia, um medicamento, né, assim chamado, quanto, por exemplo, para a tomada de decisão da compra de um equipamento de maior porte. Então, hoje, o profissional de supply que realmente está inserido em toda esta cadeia, e aí nós estamos dentro do hospital tomando as decisões em conjunto, é onde que você tem realmente a eficiência de tudo isso. Porque antes o médico olhava, ele ia num workshop, ia em congressos e trazia muito aquela tecnologia, mas muitas vezes aquela tecnologia não era o que ele precisava. Quanto que nós já gastamos de dinheiro em tecnologia e abandonamos? Então, hoje, quando você tem os profissionais que conseguem, principalmente, estar preparados e um pouco além, juntos, eu acho que aí é o casamento perfeito, né? Se é casamento perfeito, eu não sei. Mas funciona bem. O que eu vejo é exatamente isso daí. Tem como, sim. O médico faz parte da decisão e sempre fará, mas nós também estamos junto com eles para trazer a eles uma outra visão que muitas vezes ele não tinha. Então, ir até o beira-leito é fundamental. Por quê? Porque você, nessa cadeia, você tira vários departamentos e vira um macro processo. Então, essa gestão por macro processo é muito melhor do que por departamento. E aí a eficiência vem. E aí, só um ponto que eu queria reforçar. Hoje ainda tudo é muito feito em cima de histórico. Análise preditiva aqui é o grande desafio. Então, nós temos que conseguir antecipar esse comportamento para conseguir agregar realmente a qualidade e a agilidade que a gente precisa. Realmente, sair da análise histórica para análise preditiva vai ser um grande salto para a cadeia como um todo. Esse é um desafio bem legal. E esse é um desafio que, de certa forma, tecnicamente, não tem muita novidade. É botar para funcionar, né? Eu achei legal esse olhar de que, independente se é o próprio fornecedor que vai fazer ou se é o próprio hospital que vai fazer, a supply ter responsabilidade até o beira-leito. Acho que essa é a chave, né, dessa nova visão sobre isso, porque isso volta num assunto que a gente discute pouco ainda no Brasil, que é a tal do custo-efetividade. Na verdade, se discute muito, né? Value-based care e tal, e o custo-efetividade das coisas, mas, assim, na prática, tomadas de decisão a partir de custo-efetividade, ela ainda é muito tímida, né? E eu vendo falar do médico e como é que é essa interação com o supply, com o médico, está muito claro, né? Porque a gente já conseguiu desenvolver o nosso índice de preço de medicamento e eu tenho hoje o preço do medicamento. Esse é um fator. Só que preço não é custo, né? É preço. Depois eu tenho a frequência de uso.
Então, a frequência mais preço, preço versus quantidade é custo. E depois eu tenho que dividir isso pelo desfecho, pelo resultado clínico daquela frequência e daquele preço. E tanto frequência quanto desfecho, ainda a gente não tem deparizado na equação, né? Então, acho que esse é um desafio nosso aqui que a gente se coloca também para poder contribuir para essa discussão. Começar a medir, já temos preço, beleza, vamos medir frequência, já temos insights de frequência. Como é que a gente mede desfecho? Como é que a gente está isso para uma plataforma, para uma tecnologia de auxílio à decisão, tanto de supply quanto de saúde, né? Acho que são desafios que estão na mesa aí. Rafael, só para contribuir, essa questão do desfecho, ela é importante porque eu sou entusiasta ao modelo verticalizado. Se você não tem na tua plataforma todos os dados, às vezes o paciente está hoje num hospital, aí amanhã ele está em outro, aí faz o diagnóstico numa clínica, e aí você não consegue ter exatamente o VBHC. Por quê? Porque ele não está na mesma plataforma. O dado não está disponível para aquele profissional tomar as decisões. E isso é um grande problema no Brasil. Por quê? Porque você não consegue juntar, porque às vezes ele está tomando aqui um medicamento numa clínica, mas está sendo internado por reações adversas daquele medicamento num hospital. E o médico não sabe, muitas vezes, quais são as informações que estão envolvidas. Esse também é um outro desafio, é ter a informação do paciente disponível para onde quer que ele vá. A gente tem um tempinho aqui, talvez de uma ou duas perguntas, se alguém quiser aproveitar a turma aqui. Alguém se habilita? Oi. Rafa, eu queria perguntar para eles, né, que nós falamos aí de previsibilidade, e que é o maior desafio, né, se eles têm alguma dica, porque a gente sabe que precisa ter mudança de mindset, às vezes, mudança de cultura, e é o que a gente mais fala, né, com os nossos clientes hoje, se eles têm alguma dica aí para poder passar para o pessoal e para a gente. Obrigada. O Kilton olhou para mim, então sou eu, né? Mas o Kilton tem umas dicas de mudança de cultura bem práticas, né? Mas deixa eu fazer daqui a pouco. Eu acho o grande segredo da gente ter essa previsibilidade, sendo bem sincero, e é uma análise que a gente faz o tempo todo lá também, eu brinco que é o coração aberto. Eu acho que nós, e esse é o grande desafio, quando a gente tenta trazer um projeto um pouco mais complexo, realmente fazendo preditivo, previsibilidade, dentro do hospital, chegando até quase ao beira-leito, nós precisamos ter informação. Nós precisamos entender comportamento. E esse comportamento, às vezes, exige quebra de paradigmas e muita catequese, é um trabalho de catequese. Quando eu digo que nós entramos no hospital para convencer, entre aspas, que faz mais sentido comprar um produto já manipulado do que manipular em casa, nós quebramos alguns conceitos e algumas barreiras que são realmente muito antigas, muito enraizadas. Então, a resposta, que é uma resposta quase comportamental, é o coração aberto do profissional, quer dizer, o cliente tem que conseguir fazer o engajamento pleno até a ponta de todos os profissionais, para que realmente a gente consiga ter acesso a esse comportamento que se transforma em dado e previsibilidade. Bom, trabalhei por 10 anos na Ambev, a previsibilidade ela era mais fácil. Por quê? Tinha uma questão de S&OP, né, que era muito falado, então o comercial já falava para a área de logística, né, que o planejamento estava na logística, de quanto que ele ia vender naquele mês. Poxa, muito fácil isso. Agora, quantas pessoas vão entrar na porta do hospital hoje, amanhã? Esse é o desafio. Mas tem tecnologia para isso. E o grande problema é que, por exemplo, nós temos... Por isso que é importante olhar regionalidades, porque cada região é uma forma de doenças sazonais chegarem. E isso, a tecnologia, dentro do planejamento, já existe. Olha, em janeiro, no Nordeste, tem a época da virose, então a gente já sabe que a porta do hospital ela vai encher e os medicamentos mais solicitados são esses. Isso já é disponível e um bom planejamento simples, não precisa ter muita teoria e nem algoritmo para isso, ele já se antecipar. Obviamente que empresas que estão em
crescimento, ascensão, o cara chega e não tem uma forma de S&OP implantada, e fala, olha, eu fechei um cliente e o mês que vem já entra 300 mil vidas para dentro, e aí você fala, e agora? O que eu vou ter para comprar? Tem alguma coisa? Não, não tem. E isso a gente tem que estar preparado. Então, os profissionais têm que ser profissionais muito bem treinados, capacitados, que esse é um outro problema, né? Os profissionais que estão à frente, se eles são realmente capazes para estar adequados a toda essa imprevisibilidade. A resposta tem que ser rápida. E lembrando que também todos os profissionais da área da saúde, né, e não vou aqui também deixar de falar de médicos, que os médicos não pensam nisso, porque as nossas universidades, elas estão ainda para quê? Para o médico não trabalhando com inteligência, mais o que muito mais na caneta. É um sistema muito arcaico que não evoluiu. Então, hoje em dia, por isso que o profissional do lado de cá, ele tem que ter realmente ferramentas para ajudar aquele médico. Então, assim, mas um planejamento muito bem, não sei se todo mundo tem essa área, né? Mas ele tendo ferramentas, e aí tem aí o Planexo, né, fazendo aí o merchandising da Bionexo, ajuda muito, ajuda bastante. E aí pega, sim, dados históricos que ajudam exatamente para você, pelo menos, atenuar a curva do problema. Ah, vai acertar 100%? Não, mas também você não vai errar 100%. Legal. Bom, depois o doutor Arthur está aqui, vamos ver se concorda com o que a gente está falando aqui dos médicos, né? Mais na frente. Mas, gente, pelo horário aqui, a gente vai dar sequência para os próximos painéis. Agradecer demais a presença do Wilson, do Kilton, pessoas que estão à frente, liderando no dia a dia, trabalhando duro para poder transformar a realidade das suas operações e do setor como um todo. Muito obrigado pela presença e pela parceria aqui, viu?